Fala pessoal, tudo bem? Fazendo esse vídeo aqui, JVC com vocês, para a gente conversar rapidamente sobre esse material aqui, ó, que eu acrescentei dentro do conjunto de materiais da apostila de conhecimentos geográficos para a prova de agente pesquisa e mapeamento do IBGE e a prova de supervisor de coleta e qualidade, que vai cair o assunto de geografia. Eu agreguei esse material aqui de domínios morfoclimáticos, beleza? E aqui eu vou explicar como utilizar e como estudar essa parte e o quanto é importante ela. Pois bem, quem adquiriu o material principal, né? Você tem um material principal e tem outros arquivos complementares, beleza? Quem adquiriu todo o material, o principal e os arquivos complementares, que vem tudo junto, viu que tem lá no e-book o capítulo 1 falando sobre cartografia. Em seguida, tem o capítulo 2 falando sobre a parte natural, a geografia natural do Brasil. Clima, relevo, hidrografia, beleza? O capítulo 2. O capítulo 3 vai tocar no ponto da vegetação, falando sobre biomas e ecossistemas, certo? E esse material complementar, que está disponível para todos agora, ele complementa esse capítulo 2 e o 3. Por quê? Esse material complementar vai falar sobre os domínios morfoclimáticos. E o que é os domínios morfoclimáticos? É a reunião desses elementos que a gente vem falando aqui: clima, relevo, hidrografia, vegetação, certo? É um certo padrão que existe em uma área geográfica onde reúne esses elementos em comum: o clima, o relevo, a hidrografia. Então você vai ler o material do capítulo 2, certo? Falando sobre clima, relevo e hidrografia. Após ler, o que é que você vai fazer? Você vai construir um entendimento dos climas do Brasil, do relevo. No capítulo 3, você vai ler vai estudar a vegetação, vai estudar sobre os biomas, os ecossistemas. E nesse material complementar, você vai ter, digamos assim, o resultado de você ter estudado tudo aquilo, que é para entender justamente isso, os domínios morfoclimáticos. Porque os domínios morfoclimáticos é justamente essa reunião do clima mais o relevo, certo? Mais a vegetação, beleza? Então, é a reunião desses elementos. A hidrografia também. Então, vai formar o que? O domínio morfoclimático, certo? Então, esse material que a gente agregou para vocês é para complementar, né, o seu estudo. E ele precisa vir depois que você já tenha estudado o clima, relevo, hidrografia, beleza? E uma coisa que as pessoas, que nós temos com frequentemente dúvida, é diferenciar domínio morfoclimático de ecossistema e de bioma. Geralmente a gente vê essas palavras muito próximas: bioma, ecossistema e domínios morfoclimáticos. Então, pois bem, o que é que acontece? O domínio morfoclimático, quando a gente já falou, reúne esses elementos principais, esses 4 que a gente já mencionou. O bioma e o ecossistema, além de pensar esses elementos em uma determinada área geográfica, o que é que ele vai pensar? Ele vai pensar também a relação desses elementos com os elementos vivos, certo? Como é que se relaciona com os seres que estão nesse ambiente, certo? Então o bioma e o ecossistema
tem essa pegada de relacionar com os seres e com os fatores chamados bióticos, vivos, certinho? Então o que acontece? Você vai estudar lá o capítulo 2, o clima, o relevo, a hidrografia, certo? E depois vai estudar sobre biomas e ecossistemas no material. Para, por fim, você vir para esse material complementar e entender de forma mais clara a diferença entre biomas, ecossistemas e domínios morfoclimáticos e entender o que é domínios morfoclimáticos. Beleza? Deu para entender? Espero que sim. Então você vai fazer uso desse material aqui, ó, que tem aqui a apresentação dos domínios morfoclimáticos, que você vai ver que é muito próximo do assunto de ecossistema e biomas. Só que em geografia, esse termo aqui, ó, domínio morfoclimático, é o mais apropriado. Bioma e ecossistema são termos mais usáveis na biologia, certo? Mas faz parte do processo de compreensão a gente passar pelo entendimento de biomas e ecossistemas. Não é à toa que aparece no edital esses termos, certinho? Pois bem, gente. Então espero que façam um bom uso do material. Qualquer dúvida pode deixar aqui no comentário. E pode nos procurar, fique à vontade para a gente ir auxiliando. Eu pretendo fazer encontros, né? A gente conversando o nosso e-book principal, abordando o e-book principal, abordando questões dentro do nosso e-book ali, lendo ele e tirando dúvidas. Só vou precisar de tempo para fazer isso, mas espero que consiga ajudar todo mundo que está utilizando a nossa apostila, beleza? Então é isso, gente. JVC, saudações, um grande abraço e vamos em frente estudando e torcendo e orando para que as coisas venham melhorar em nosso país. Grande abraço, saudações, JVC.